Olá, eu sou o Luba, estou aqui com Karina Alberton. Sejam bem-vindos a mais um VEDA, Vlog Everyday April. E esse vídeo, Karina, se chama Diário de um TDAH, mesmo ele não sendo um diário. A Karina faz acompanhamento, quer dizer, eu faço acompanhamento contigo. Eu faço acompanhamento com a Karina já há 5 anos. De terapia cognitivo-comportamental, TCC, e a terapia faz um grande papel aí no meu tratamento para TDAH, que foi diagnosticado com 32 anos de idade. Eu tinha 32 anos de idade, que foi ano passado, então TDAH adulto. E eu convidei a Karina para me fazer algumas perguntas, meio que me entrevistar, várias aspas aqui, porque não é uma coisa tão formal assim, sobre mudanças na minha vida relacionadas ao TDAH. Achei que seria legal trazer um profissional da saúde, também para trazer, como é que posso dizer, conscientização e talvez as pessoas buscarem ajuda profissional caso elas se sintam na necessidade de buscar. Falei bonito? Falou. Falei bonito, então fechou. Começamos com as perguntas? Podemos começar com as perguntas. Para ti, como que foi receber o diagnóstico de TDAH? Um alívio, porque é como se eu soubesse que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Que na verdade foi agravado, né? Não tinha... Não é que a minha vida inteira eu senti que tinha alguma coisa errada, mas eu comecei a sentir que naquele momento estava cada vez mais estranho. E aí foi... Ao mesmo tempo que foi um alívio, foi assim, um sustinho, porque era um território muito novo pra mim, mas o alívio foi porque eu finalmente descobri é como se eu tivesse uma resposta de que era por causa daquilo ali, por causa daquilo Pra ali. tudo aquilo que tu sentia. Isso, as dificuldades que eu tava tendo, aquelas sensações de sentir muito perdido. Eu acho que esse foi um dos principais, assim. A minha vida inteira eu vivi com hiperfoco, e aí quando eu recebi o diagnóstico do TDAH, sabendo que, e também orientado que um dos piores sintomas ali que eu tinha era o hiperfoco, foi um respiro. Agora eu sei o que é e eu consigo tratar. Foi mais O ou que tu menos. mais sofria era o hiperfoco? Eu acho que sim, eu acho que sim. Depois do tratamento, tanto do remédio e terapia, eu diminui bastante o hiperfoco em algumas outras coisas. E aí agora eu sinto que o meu hiperfoco tá procurando outra coisa pra hiperfocar. Mas agora eu consigo identificar, parece. E quais foram as mudanças que o tratamento te trouxe? Tá, vamos lá. Teve mudanças no trabalho, teve mudança na vida pessoal, teve mudança mentalmente. O jeito que eu penso ficou mais organizado, parece. Diminuiu minha impulsividade, então eu consigo raciocinar melhor, parece. Eu ainda sou impulsivo, mas eu consigo raciocinar melhor as decisões que eu vou tomar. Eu acho que é isso. E tu teve alguma mudança na tua rotina? Teve, tô parando pra pensar. Muita coisa veio natural, foi bem estranho, assim, porque é como se eu fosse no automático. Eu acho que isso foi muito por causa do medicamento também. Mas parece que no geral foi o planejamento do meu dia. Tá tudo mais organizado. Antes era, por exemplo, eu tenho que gravar um vídeo, né? O meu trabalho do dia. Só daí no meio do vídeo, eu vou gravar o vídeo aqui entre o meu exercício, que eu vou sair de casa, e entre esse outro compromisso. Aí ficava tudo meio atropelado, eu tava toda hora ofegante, eu não conseguia fazer as coisas com calma, sabe? E aí agora parece que é tudo... É engraçado, porque eu faço as mesmas coisas que eu faço antes, só que eu não fico esbaforido, abafado, atacado, e ainda assim eu tô adiantado com as coisas. É muito estranho, eu não perdi tempo. Tu tá mais organizado. Isso. Eu acho que a rotina mudou com isso. E também parece que os compromissos do meu trabalho, por exemplo, uma reunião ou vou roteirizar uma publicidade que eu tenho que enviar para aprovação, tudo isso ficou mais leve. Talvez porque eu estava prestando mais atenção, não sei o porquê, mas ficou mais leve. Mais agradável de ser feito. Agradável. Outra coisa que virou agradável foi conversar com as pessoas. Seu relacionamento interpessoal mudou. Isso. A sensação que eu tenho é que antes, quando a pessoa me contava alguma coisa e estava conversando comigo, eu estava já pensando no que eu ia responder para ela. E não absorvendo o que ela estava falando. Sempre pronto para falar alguma coisa. E agora deu uma acalmada. Não sei se eu te contei isso numa sessão, mas eu faço a barba e o cabelo com a mesma pessoa há mais ou menos uns 5 anos também, desde que a gente começou o tratamento. E quando eu comecei o tratamento para TDAH, ano passado, eu fui cortar a barba, o cabelo com ele, e eu conversei um monte com ele, assim, e tal, e ele falou assim, cara, hoje foi muito legal, porque tu quase nunca fala, quase nunca conversa comigo e tal. Aí é verdade, eu me toquei, assim, que a gente não tinha conversado de verdade, assim, bastante, 5 anos. Então tu tá vivendo mais o presente, no aqui e agora, porque antes a tua cabeça
pensava tanto que tu não conseguia focar naquilo que tu estavas fazendo. Sim, Eram várias coisas ao mesmo tempo. Sim, eu tô no momento, eu tô mais presente no momento. Uhum. Isso era uma coisa que tu me cobrava. Uhum. Então vamos viver o dia aqui. Uhum. Então tu te sente mais atento. Me sinto mais atento, me sinto mais presente e me sinto mais, não sei se essa é a palavra certa, mas eu me sinto mais próximo das pessoas. Tanto gente que eu não conheço, assim, né, que eu fui conhecer, digamos assim, e pessoas da minha vida também. Uhum. O Léo, me sinto mais próximo e mais... Cara, engraçado, veio a palavra estável na minha cabeça. Uhum. Eu me sinto mais estável com ele, não assim de relacionamento, mas mais pé no chão. Eu acho que essa é a palavra. Emocionalmente. Também, mas é porque antes era uma loucura. Eu comentei no canal que eu tinha um hiperfoco muito grande no Japão. Uhum. Foi uma coisa que a gente teve que trabalhar muito. E isso deixou o Léo mais estável também, porque isso era uma coisa que deixava ele ansioso. Uhum. O Léo é uma pessoa muito calma, as pessoas conhecem, tu conhece. Pra deixar ele ansioso, tem que se esforçar muito. Mas, felizmente, o tratamento ajudou bastante nesse sentido também. E qual foi o sintoma do TDAH que tu mais sentiu diferença depois do início do tratamento? Eu acho que provavelmente o hiperfoco mesmo, só que ainda assim parece que eu procuro alguma coisa. A impulsividade diminuiu drasticamente, eu não sei dizer qual foi que diminuiu mais. Eu continuo sendo impulsivo em algumas coisas, mas eu digo pra uma das minhas, uma pessoa que trabalha comigo, ela cuida da parte financeira. E às vezes eu quero comprar esse monitor aqui, que é 3 vezes mais caro que um monitor normal. E é uma compra de empresa porque é meu trabalho. Então eu vou conversar com ela. Ela assim, tá, o que tu acha de comprar uma opção um pouco mais barata? É o trabalho dela. O trabalho dela, cuidar do dinheiro da empresa. Aí eu assim, ok. É que esse monitor aqui tem isso, tem essa taxa de atualização, tem isso, não sei o que, ele tem um suporte atrás para colocar a câmera e tal, então esse daqui seria o ideal. E aí ela conversa comigo e eu, não, tudo bem, vou levar em consideração, mas aí eu rebato o argumento. Eu costumo dizer pra ela, é só tu me dar um argumento bom. Que já aconteceu também. Ela chegou e me disse, ó, isso aqui talvez não seja legal fazer por causa disso, assim. É verdade. Então é um argumento bom. Antigamente, era assim também, precisava de um argumento bom, só que eu meio que já tinha feito, antes de perguntar. Aí teve isso também. Então, continuo impulsivo, mas existe um planejamento maior por trás agora, eu acho. Eu acho. Tô gastando menos dinheiro, que mais... Acho que essas duas coisas, o hiperfoco e a impulsividade. E planejamento. Que o TDAH afeta diretamente o planejamento no cérebro. É engraçado, até em conversas assim com o Léo, quando a gente tem alguma coisa que precisa ser resolvida, antes eu não conseguia formular os pensamentos. Agora parece que eu consigo escrever uma redação com calma, expressando aquilo que eu sinto mesmo. E aí eu consigo me fazer mais comunicável. Eu tinha um problema muito grande de achar que todo mundo estava dentro da minha cabeça, entendendo tudo que eu estava falando em qualquer momento. E aí agora eu consigo me expressar melhor e me entender melhor. O que diminuiu bastante minha frustração. Era muito ruim, assim, ter a sensação de que ninguém me entendia, sabe? Na velocidade que tu pensava, né? Agora eu entendo que era porque meu cérebro age assim, não tem o que fazer. E tu teve algum efeito colateral ruim com a medicação? Eu acho que no começo, sim. Naquela fase de adaptação, quando eu comecei a tomar o remédio, eu tomei o remédio, passou 30, 40 minutos, foi como se... Sabe num teatro, quando tá prestes a começar, mas todo mundo tá conversando? E aí a cortina fecha, todo mundo fica em silêncio? Foi aquela sensação, a cortina fechou, minha cabeça ficou em silêncio. Eu lembro que eu falei pro Léo, comentei aqui no canal também, falei pro Léo, tava saindo pra trabalhar, e eu chamei ele assim, e comecei a chorar, e falei, amor, a minha cabeça não tá mais fazendo barulho. Foi muito, muito, muito estranho, porque eu achava que todo mundo era assim. Como assim, sabe? Como tu não tem várias Karinas na tua cabeça discutindo toda hora? Não é assim que vive? Então isso foi grande, foi um impacto grande. Mas no final do dia eu me sentia muito esgotado. Então a gente foi ajustando a dose, né, com a psiquiatra, foi ajustando a dose do remédio. E eu tomava um remédio para ansiedade também. Quando a gente terminou de ajustar a dose e eu parei de tomar o remédio para ansiedade, eu comecei a sentir menos dor de cabeça. E essa sensação de esgotado ajudou bastante também. Meio que o ciclo do meu dia ficou completo, digamos assim. Porque o meu dia é muito instável. Então, assim, não é como se eu tivesse uma rotina de acordar tal horário, sempre e tal. Então, acho que a gente achou a dose certa para isso. Não significa que essa é a dose certa para todo mundo, né? Óbvio. Acho que cabe lembrar que essa é uma doença, é um transtorno que sempre precisa estar atento, né, aos sintomas dele. E que não há nada mágico que tu vá fazer e tu nunca mais vai sentir sintoma nenhum. Então,
é nítido que toda sessão da terapia tu estás sempre tentando se reinventar e olhar por um outro lado que tu não tu esqueceu naquele momento, tu tá olhando mais pro outro, então a gente tá sempre usando de estratégias para te lembrar que existe essa questão que tu precisa continuar trabalhando, porque a doença está aí, mas ela tem tratamento. Sim, me corrija se eu estiver errado, mas a TCC trabalha muito com raízes. Isso. Né? A gente tem as nossas raízes. Então, não é como se eu fosse definido pelo TDAH, Isso. mas eu tenho muitas raízes em outros lugares e como eu fui diagnosticado adulto, eu tenho manias. Eu tenho manias e os meus comportamentos puxam para certas manias, também por causa do TDAH, que eu tive minha vida inteira. Então, essa é a parte mais importante da terapia para mim, porque é como se eu soubesse o que eu tenho que fazer. Mas é fácil esquecer, porque a vida inteira eu agi de uma maneira. Então, é difícil chegar até a raiz, né? E ir mudando. Corrija se eu estiver errado mais uma vez, mas por enquanto tá. Tiraria 10 já. Tiraria 10. Fechou. E tu tem usado de alguma estratégia em específico para lidar com esses sintomas? Sim, eu fiz um vídeo sobre isso, eu tenho que te mandar esse vídeo. Além da terapia, que agora a gente está fazendo de 15 em 15 ou a cada mês, que as coisas estão mais calmas. Organização num aplicativo específico. Que aí eu coloco minha vida inteira. Eu tive um mini hiperfoco naquilo ali, tá? No começo, confesso. Mas hoje é muito bom saber que tá tudo organizadinho num lugar só. E aquilo me deixa menos ansioso. A minha ansiedade em questão de trabalho é mais no sentido de não sei o que eu preciso fazer daqui a 2 dias. Então, se eu deixo organizado, nossa, eu trabalho menos horas por dia, continuo adiantado e fico feliz, porque daí eu tô fazendo outras coisas, né? Também, não fico só no trabalho. O trabalho foi um hiperfoco meu, que a gente precisou também durante 3 anos. A Karina falou pra mim, tu precisa aprender a descansar. E aí depois de 4, não, depois de 3 na verdade. Durante 3 anos falou isso, eu tirei aquela folga em 2021. Cara, como é que pode? Era um hiperfoco muito forte no trabalho. Eu recebi 2 amigos depois que eu tinha feito essa pausa, durante a pausa, né? Recebi 2 amigos lá em casa, a gente ficou conversando, bebemos e tal. E aí eu caí num choro tão forte, porque essa minha amiga já tinha ido no meu apartamento pra gravar, pra trabalhar. E eu simplesmente não lembrava. Ela chegou e eu falei assim, deixa eu te mostrar meu apartamento. Eu já vim aqui. Me quebrou aquilo ali. Me quebrou. Porque eu tava tão hiperfocado no trabalho, no viver no depois, né? É estranho porque o meu trabalho eu tô sempre adiantado. Até as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, elas estão vendo um dia depois. Então é como se eu tivesse sempre um dia depois e botar o pé no chão foi muito importante. Eu não teria conseguido sem a terapia. Essa é uma estratégia, a terapia. E a outra estratégia é definitivamente um aplicativo assim, de organização e não dá pra pirar também na organização. Sim. A gente faz um monte de checklist e aí acaba se sentindo frustrado por não ter conseguido fazer uma ou outra. Então começa leve se for fazer uma checklist. Faz as obrigações ali, responsabilidades e deu. De perguntas fechou. Fechou? Olha só. Então minha vez. Te peguei agora, pois é. O que a pessoa poderia fazer para se ajudar caso ela esteja sentindo, me corrija se eu estiver errado, ansiedade ou outros sintomas de saúde mental que estejam diretamente atrapalhando a vida dela. Por exemplo, escola me faz mal, não consigo estudar, minha família me faz mal, não consigo me abrir em casa, não consigo ser eu mesmo em casa. Quando a pessoa tem poucos recursos, assim. Num primeiro momento, buscar uma ajuda psicológica. Se não for de forma particular, muitas universidades fornecem esse acompanhamento de forma gratuita. E muitos postos de saúde também têm um psicólogo ali para dar um suporte. Nem tudo a gente consegue excluir da nossa vida. Então, a família me faz mal, mas talvez eu não consiga excluir essa família da minha vida. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Então, um profissional psicólogo pode estar ajudando nesse sentido. Fazendo essa terapia, o profissional também vai conseguir conduzir se houver necessidade de tomar uma medicação ou não. Então, essa condução também pode ser dada. Vai poder encaminhar para outro médico, né? Com certeza. Acho que o importante é procurar ajuda no lugar certo. Isso mesmo. As pessoas sabem que eu sou bem contra pseudociências e certos misticismos e afins. Não porque
eu não acho que seja um bom entretenimento, por exemplo, signos e tal. Até um meme no meu canal que a pessoa, nossa, falou de signo perto do Luba, meu Deus! Né? Uma coisa assim. Mas é que a gente vê tantas pessoas se aproveitando da fragilidade de outras que acabam buscando ajuda com pessoas que não necessariamente conseguem ajudar. E eu tenho uma outra pergunta também, que foi muito interessante a pergunta. Foi feita pra mim, na verdade, em live ontem. E a pessoa perguntou, eu percebi que terapia não é pra mim. O que tu acha que eu poderia fazer? A pergunta era mais ou menos assim. Aí eu respondi, olha, mas o que não é pra você, né? Exato. É a pessoa que não deu certo, o santo não bateu. A abordagem. A abordagem, tem diversas abordagens. Eu sou grande defensor da terapia cognitivo-comportamental porque eu acho ela muito prática. Muito prática, assim. Então eu respondi isso pra pessoa, né? Depende do que é aí, né? Se é a pessoa, se é a abordagem, se... É que como a TCC é muito diretiva, tem pessoas que não suportam isso. Então tem outras abordagens que são um pouco mais tranquilas, onde é o paciente que fala mais, que tem mais desabafo, que talvez na TCC seja um pouco mais dolorido, porque tem o desabafo, mas tem também a contribuição do terapeuta em cima disso. E às vezes o paciente não suporta essa contribuição. Então eu não sei o que essa pessoa quis se referir, mas se for em relação a isso, daria para procurar um outro tipo de abordagem dentro da psicologia. Isso. Que seja com psicólogo. Exato, que seja com psicólogo. Isso é importante, hein? Importante. Eu também mencionei em live que terapia não é necessariamente uma coisa assim, isso aqui não é pra mim. Que tem coisas na vida que realmente, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Mas terapia talvez valha a pena insistir um pouquinho mais. Eu comentei que não é porque a primeira experiência às vezes foi ruim que todas as outras vão ser, né? Mas se o problema for muito grave, não adianta. Não adianta. Ninguém é autossuficiente o suficiente para se resolver. E terapia é para mudar, né? Então pode ser que essa pessoa também possa ter achado que na terapia teria alguma solução mágica para o seu problema. Não. A solução é o próprio paciente. Já teve situações na minha vida que eu estava conversando com outras pessoas sobre uma situação ruim que aconteceu e tal. E aí a pessoa diz assim, mas a tua psicóloga disse para tu fazer isso. Eu assim... Peraí, não. Ela disse que não teria problema o tipo de pergunta que eu fiz, alguma coisa assim, eu nem lembro exatamente o caso. Mas eu falei, não, ela disse que não tinha nada de errado em eu fazer uma pergunta e tal. Tanto que eu queria muito que a pessoa fizesse uma coisa. E aí a Karina me disse, não, se quiser perguntar, você pergunta. E aí eu perguntei pra Karina, tá, mas e se essa pessoa disser não? E aí ela assim pra mim, não, mas isso aí é uma coisa que daí tu vai ter que lidar depois. Mas... a pergunta não tem problema nenhum. E é muito assertiva, a terapia, porque o que o outro faz não tem nada a ver comigo. Exatamente. O que importa é você, os seus pensamentos, o que está no seu controle. E aquilo que tu vai saber lidar ou não depois. Exato. É um conceito muito simples, mas é difícil de colocar em prática para muitas pessoas. Na live ontem, depois desse comentário, surgiu o relato de outras pessoas falando que teve um rapaz, eu acho, que se assumiu bissexual para a família e comentou: meu pai não me aceita, não conversa mais comigo e tal, eu não tenho independência financeira, acho que estava na escola ainda, né, nos anos finais ali. E aí teve uma outra pessoa embaixo que comentou: eu já aceitei que minha família não faz parte desse lado da minha vida, então eu vou esperar sair de casa e viver minha vida. Eu comentei, não, isso é uma coisa muito terapeutizada de se falar. E a TCC ajuda nisso também. Ele entendeu o limite da família e vai viver a vida dele do jeito que ele quer. É muito difícil chegar nessa conclusão sozinho, viu? Pessoa iluminada ali. Com certeza. Ou terapeutizada. Terapeutizada, é verdade? É verdade. Bom, eu acho que é isso. Quero agradecer a Karina mais uma vez por ter topado gravar o vídeo. Eu me sinto muito mais à vontade falando sobre essas coisas com um profissional da saúde do lado, porque, como eu falei, né, tem muitas pessoas que se aproveitam aí de fragilidades. E saúde mental é uma coisa muito séria. Procure ajuda. Tem nada de errado em procurar ajuda. Tu faz terapia há quanto tempo? Como paciente? Há 18 anos. Exato. O médico não se consulta, psicólogo também não se faz terapia. Isso. Falei bonito também. Tá bom. Muito obrigado. Esse foi mais um Veda, Vlog Everyday April. E a gente vai ficando por aqui.